A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos de terça-feira, alunos que estão aí assistindo, amém? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Comece a comentar aqui, amém? Comente aqui para me saudar vocês que estão assistindo, que vão assistir essa aula, amém? Uma aula de antropologia bíblica nas nossas disciplinas, amém? Comentem aí se o áudio é bom. Amém? Se imagem, por favor, meus irmãos. Preciso da ajuda de vocês. Tá? Amém? A internet é uma benção, né, irmãos? Eu queria que vocês comentassem aí como é que vocês... o que vocês estão... se está chegando bem aí para vocês o áudio, a imagem, amém? Nós já vamos começar em nome de Jesus. Comentem aí. Comentem aí, meus irmãos. Eu vejo aqui a irmã Luciene, a irmã Adriana, mas eu queria que todos comentassem para nós saudarmos vocês com a paz do Senhor, saber quem está aí conosco, amém? A irmã Kelly, né? A irmã Kelly está conosco também. Eu queria que vocês comentassem, amém? Em nome de Jesus, para nós iniciarmos a nossa aula de antropologia, né? Antropologia, nossa apostila. Antropologia, né? Nosso material didático está uma benção, irmãos. Você que não adquiriu ainda, fale comigo, amém? Ó, os nossos desenhos, falando de antropologia, né? Falando do corpo, alma e espírito. Nossos desenhos, famosos desenhos, né? Ó, que benção. Então, tem sido uma benção essa apostila na vida das pessoas, amém? Então, você que não adquiriu ainda, você que é aluno, não adquiriu, fale conosco, amém? Está bem completa essa apostila e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, amém? Vão comentando aí sobre o áudio, amém? Vamos começar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por mais essa aula, por mais este momento, nossa presença. Senhor, eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui assistindo, Pai. Os alunos de terça, os alunos que vão assistir, Senhor, esporadicamente. Senhor, aqueles que vão, Senhor, também compartilhar desta porção da Tua palavra, Pai. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar no coração, melhor no coração, na alma, no Espírito. Senhor, e que a Tua palavra possa mudar, Pai.
E eu já quero de antemão profetizar para aqueles que estão assistindo nesta noite, Pai. Eu quero profetizar saúde, eu quero profetizar paz, Senhor, em todas as áreas, Pai. Que eles possam, Senhor, ser revigorados, as suas forças ser revigoradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você que pode, comente aí, amém? Para a gente saber que vocês estão assistindo. Por enquanto não chegou nenhum comentário aqui para mim, tá? Nenhum comentário aqui para mim, tá bom? Os irmãos que já acompanham as nossas lives, você puder colocar os versículos, deixar gravados os versículos que nós vamos colocar, tá? Coloque para mim também em nome de Jesus. Então, irmãos, pela terceira aula nós vamos continuar. Você imagina, né? Nós estamos 3 aulas, não saímos do versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis. Para você ver como é gracioso e grande os assuntos, né? Então nós vamos mais uma vez começar em Gênesis capítulo 1, versículo 26, amém? Vou anotar aqui para você, Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos iniciar, né, falando novamente nesse versículo. Nós vamos perceber aqui, veja só, vamos lá. Versículo 26 vai dizer assim, ó. Então disse Deus, amém? Quem falou? Deus. Façamos, amém? Então a primeira coisa que nós percebemos aqui, né, para os alunos que já estão acompanhando, nós já falamos isso, mas é importante ressaltar isso, amém? A psicologia diz que a repetição é que faz gravar, né? Então, é importante repetir isso para vocês. Deus, no versículo 26, está dizendo, façamos. Então, ele está no plural. Deus está falando no plural. Levando-nos a crer que Deus não estava só. Amém? Que o Filho, que aqui está, o mistério sendo apresentado, o verbo, amém? E o Espírito está aqui. Então, a divindade estava completa na criação, ou seja, na formação do homem, a divindade estava completa. Pastor, mas por que o senhor não fala trindade? Porque a palavra trindade, primeiro, não é bíblica, tá? Segundo, quando nós falamos trindade, nos leva a crer que são 3 deuses, mas não são 3 deuses, são 3 almas e um só Deus, amém? Então, eu prefiro a palavra divindade, que fala da alma do Pai, da alma do Filho e a alma do Espírito Santo, assim como nós conhecemos no Novo Testamento. Se fôssemos no Antigo, a alma de Jeová, a alma do Verbo e a alma do Espírito dos seres viventes. Amém? Então, a divindade estava completa na formação do homem. E como eu disse, Deus, ele lança a palavra bará, né, que a palavra bará quer dizer criado inexistente, mas na formação do homem, o próprio Deus, ele coloca a sua mão, ele coloca a sua digital, ele coloca, né, a sua assinatura na formação do homem. Então, já abrindo um parênteses para dizer para você que, ainda que as pessoas dizem que você não vala nada, ou que você não vale nada, você foi feito pelas mãos criadoras de Deus. Então, você tem valor, você foi comprado por um preço imensurável, que dinheiro e ouro e prata não compra, não faria, mas foi comprado com sangue inocente. Então, na força, o próprio Deus decidiu que fazer, colocar as mãos, colocar a sua digital, aleluia, na massa, no pó para formar um homem. Que tremendo isso, né? Só que, aí continuando, segundo a nossa, amém? Então, perceba que primeiro ele lança a palavra no plural. Vamos estudar a palavra, é isso. É você analisar o versículo, porque só que esse primeiro versículo, nós temos mensagem aqui para o ano inteiro, irmãos. Veja só,
Então, ele diz, ele começa a façamos no plural, mas depois a nossa, no singular. Bem? Porque é uma só imagem dos três. Bem? Então, ele continua e diz, a nossa semelhança. Aí ele dá algumas dicas do que o homem faria. Ele diz assim, semelhança que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a besta da terra, e sobre todo réptil que se arraste sobre a terra. Amém? Então, nós acabamos de ler que Deus, quando ele forma o homem, ele dá um domínio sobre o homem. Ele declara um domínio sobre o homem. Ele foi feito para dominar sobre todas as coisas. Interessante perceber aqui que com a queda do homem, com o pecado do homem, com a desobediência do homem, o homem perde esse domínio. E ele começa a ser dominado. Repetir, com a queda do homem, com a desobediência do homem, ele perde o domínio que Deus deu sobre todas as coisas. E ele começa a ser dominado pelo pecado, dominado pelo dinheiro, dominado pelas suas ânsias, né? Dominado pelos seus sonhos, dominado pelo seu caráter, dominado pelas suas ambições. Então, o homem passou a ser dominado, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. O homem foi dominado pelas circunstâncias. Nós precisamos entender que nós precisamos recuperar esse domínio. Amém? Nós precisamos recuperar esse domínio. Então, quando Deus forma o homem, quando ele forma o homem, ele começa a dizer assim, ó, que domine, ele forma o homem a sua imagem e semelhança e diz que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Então, ele não estava sujeito às criações ou à criação de Deus. O homem estava acima da criação de Deus. Amém? Perceberam? Amém? Estão pegando aí, em nome de Jesus? Vou estar falando, vamos continuar. Amém? Vamos continuar. Não tem que fazer, vou estar no Wi-Fi, não tem que fazer. Vamos continuar. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, seguinte. Irmãos, vamos assistir aí, amém? Vocês não comentam, não falam? Vamos ver aqui. Tá tudo bem aí, irmãos? Minha esposa falou que tá falhando, mas não tem o que fazer, irmãos. Tá no Wi-Fi, entendeu? Tô do lado do Wi-Fi aqui. Amém? Vamos lá. Vamos continuar. Então, Deus, quando ele forma o homem, nós vemos o quê? Que ele não deixa que as coisas dominem, mas ele domine sobre as circunstâncias. Então, diante disso, por que hoje nós vivemos dominado pelas circunstâncias? Por que a preocupação domina o homem? Bem? Por que o dinheiro domina o homem? Por isso que Deus, quando ele vai receber, quando você vai entregar uma oferta a Deus, ele não olha para a tua oferta, ele olha para o teu coração. Para depois olhar para o altar onde você está entregando a sua oferta. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está, né, o seu motivo de viver. Perceba que o rico naquela história que Deus conta, né, o rico e o Lázaro, quando o rico e o Lázaro morrem, quando eles vão para o mesmo lugar, Hades, porém, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico para o lugar de tormento, nós vemos que o quê? Nós vemos algo tremendo, porque o rico continuou sendo chamado de rico, porque mesmo lá no lugar de tormento, ele foi chamado por aquilo que ele amava aqui na terra. Bem? Ele deixou que a cobiça, né, a ambição do tempo, né, dominasse o seu coração. Mas Deus não formou o homem para ser dominado. Deus formou o homem para dominar sobre as circunstâncias.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmão Charles que está assistindo, irmã Ângela, irmã Adriana, Deus está falando conosco nesta noite. Está dizendo que Deus nos formou para dominar sobre a circunstância. Então, irmãos, você foi feito para deitar e dormir. Amém? Não deixe que nada tire as noites de sono que Deus te deu, o dia de descanso, né? O dia de amanhã, Deus abre ao seu mal cada dia. Descansa no Senhor, em nome de Jesus. Então, vemos que no versículo 26, Deus forma o homem. Amém? Deus forma o homem. Só que se nós lemos aqui nos versículos anteriores, Deus vai formando, Deus vai criando, né? Deus chama a expansão, né? A expansão dos céus, e foi tarde e noite o segundo dia. Deus vai formando as árvores, né, frutíferas. Deus vai formando, vai fazendo separação de águas e águas. Então Deus vai formando todo o cenário para que depois ele formasse o homem. Então o que nós entendemos? Que primeiro Deus cria os desafios, para depois Deus criar os vencedores. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode comentar isso? Irmão, isso aqui é uma revelação tremenda, porque primeiro Deus forma tudo, amém? Deus forma os desafios que o homem iria enfrentar, para depois ele formar os vencedores. Se você, irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus está conosco em todos os momentos, amém? Nós precisamos reconhecer isso e dar glória a Deus, porque nós sabemos que os desafios, as barreiras, é Ele que põe. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmã Shirley, irmã Kelly. Aleluia, glória a Deus. Primeiro Deus forma os desafios, depois Deus forma os vencedores. Então, sabe esse problema que você está passando? Sabe essa tempestade que você está passando? Meu Deus, isso aqui é forte, irmãos. São os desafios que Deus tem formado. Por quê? Porque Ele não te chamou para fracassar. Ele não te chamou para ser dominado pelas circunstâncias. Deus te chamou para dominar, para vencer, para triunfar, para passar a tempestade em frente. Porque o que vai contar na tua vida é a perseverança. Amém? Então Deus vai formando os desafios, vai formando, depois forma o vencedor, que é o homem. Aí no versículo 27, Deus diz assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem. Amém? Amém, meus irmãos? Tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo assistir? Tá travando? Comente aí para mim, em nome de Jesus. Como é que tá aí? Vou esperar vocês responder, para nós continuarmos. Como é que tá aí, em nome de Jesus? Tá ok? Estão me escutando bem? Irmãos, porque às vezes nós deixamos nos dominar pelas circunstâncias, né? Amém, tá melhor. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Melhorou, né? Internet é uma benção, irmãos. Internet é uma benção. Amém? Isso, Gênesis 1:27. Gênesis 1:27 diz assim, ó: e criou o homem à sua imagem e semelhança. Amém? E Deus criou macho e fêmea e os criou. Versículo 28. Então Deus abençoou e lhe disse, olha só, perceba que Deus abençoou o homem e a mulher. Amém? Vou repetir, Deus abençoou o homem e a mulher. Amém? Então, o que nós entendemos? No versículo 28, então Deus os abençoou. Amém? Então, Deus os abençoou homem e mulher. Nós entendemos aqui que Deus abençoa pessoas e não lugares. Amém? Vou repetir. Deus abençoa pessoas e não lugares. Aleluia. Meu Deus, irmãos.
Irmãos, isso aqui, isso que nós estamos vendo aqui agora, é um tapa na nossa cara, porque nós vivemos buscando lugares. Aquele lugar é abençoado, aquele lugar é tremendo, aquele lugar tem maravilhas, mas não são lugares que são abençoados. Amém? Não são lugares, são pessoas. Veja, quando Ló e Abrão estavam para se separar, Abrão deu a oportunidade para Ló escolher as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele disse: se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Por quê? Porque Abrão sabia que a bênção de Deus não estava em lugar, mas estava nele, estava sobre ele. Aleluia. Eu quero dizer, não se preocupe, irmãos, porque a bênção de Deus está sobre você, não está no lugar. Amém? É você que traz a bênção, não é você que corre atrás da bênção. Então para de correr atrás de bênção, irmãos. Para de correr atrás de profeta, para de correr atrás de lugares. Você já foi abençoado, você já é abençoado. Porque ele diz assim: então Deus os abençoou. Pronto, acabou, irmãos. Você já é abençoado. Aleluia. Então, ele diz assim, ó. Aí ele continuando, veja só. Ele diz assim, ó. Sedes fecundos. Ou seja, né? Gere, frutifique, né? Irmão, isso aqui é tremendo, irmãos. Deus não fez o homem, Deus não formou o homem, primeiro, para ser dominado. Amém? Para dominar. Segundo, Deus não formou o homem para ser estéril. Você precisa gerar, você precisa dar fruto. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, amém? Não precisa nem da água, aleluia, que é Cristo, mas com o cheiro das águas, né? Aquela árvore voltaria a brotar, voltaria a crescer. Eu quero dizer para você que está assistindo nessa noite, essa aula, Deus ao cheiro das águas, o Cristo Todo-Poderoso, ao cheiro dele, irmãos, ele vai fazer brotar na sua vida. Ele vai fazer frutificar a sua vida. Ele vai fazer frutificar o teu ministério, a tua família. Então, você não se preocupe, porque você já é abençoado. Pegou? Você já é abençoado. Então ele diz: sede fecundos. Terceira coisa, multiplicai. Irmãos, você precisa multiplicar. Irmãos, não existe pastor sem ovelha, ele precisa multiplicar. Não existe mestre sem discípulos, ele precisa multiplicar o seu conhecimento. Tem gente que quer o conhecimento para si, para dentro, para guardar, mas eu quero dizer, você nunca vai ser próspero, você nunca vai ser fecundo, nunca vai gerar, se você não multiplicar aquilo que Deus está te dando. Isso aqui é forte, irmãos. Deus não te criou, não criou você, não formou você para você, olha só, isso aqui é tremendo, para você guardar aquilo que Ele tem te dado. Pegou? Deus, Ele mandou você multiplicar. Então, irmãos, a multiplicação é simples, é você gerando filhos da fé, amém? Você gerando discípulos, multiplica, aleluia, multiplique, seja fecundos, multiplica. Olha só o que o homem perdeu. Irmão, essas aulas de antropologia, ela nos abre a nossa mente para buscar o sobrenatural. Amém? É só quem tem a mente de Cristo aqui para aguentar essas aulas aqui. Amém? Por quê? Porque é o seguinte, abre a sua mente para o sobrenatural. Irmãos, chega de viver de migalha, de viver daquilo que é apresentado. Você é maior do que isso. Olha só, Deus te formou, te abençoou, te deu uma bênção, sede fecundos, multiplicai, e não só isso, vos encheis a terra e subjugai. Aleluia. Irmãos, quando Deus criou a terra, Ele criou para o homem. Quando Deus criou a terra, Ele criou para o homem. Vou repetir. Quando Deus criou a terra, Ele criou para o homem. Bem, já vou entrar aqui.
Mas aqui, ó, versículo 28, continuando. Aí ele diz assim, ó, primeiro, dominai sobre os peixes, amém? Vamos lá. Número 1. Quem pode anotar embaixo também? Número 1, dominai sobre os peixes, amém? Do mar, amém? Número 1, dominai sobre os peixes do mar, amém? É aqui a nossa aula de hoje, é no 28, tá? Não vou sair daqui só para ver alguns versículos, mas a nossa aula é aqui hoje, tá? Agora começa a nossa aula. Dominai sobre os peixes do mar. Segundo, sobre as aves. Segundo, sobre as aves dos céus, amém? Sobre as aves do céu. Quem pode colocar aí? Número 2, sobre as aves do céu. Terceiro, sobre toda a criatura vivente que está sobre a terra, amém? Dominai sobre 3, sobre a terra. Então, Deus, irmãos, não sai agora, que agora é que o caldo vai ficar, a feijoada é agora, hein? Isso, sobre as aves dos céus, tá? E terceiro, sobre a terra, amém? Eu resumi, mas é sobre a terra, amém? Então, Deus, veja só, vou explicar com calma aqui, para você entender. Primeiro, Deus abençoou o homem, abençoou o que ele formou. Depois, ele foi abençoando gradativamente, dizendo, frutificai, né? Subjugai, que mais? Né? Que nós lemos no 28, né? Sede fecundos, multiplicai, né? Subjugai. Aí ele chega, ele dá, vou repetir, ó, vou com calma, ele dá o poder para o homem em 3 dimensões. Né? Vou repetir, você vai entender agora. Ele dá o poder para o homem em 3 dimensões. Primeiro, sobre os peixes do mar, amém? Segundo, sobre as aves do céu. Terceiro, sobre a terra. Então, alguém pode colocar aí pra gente? Deus dá poder ao homem em 3 dimensões. Amém? 3 dimensões. Primeiro, sobre os peixes do mar. Segundo, sobre as aves do céu. Terceiro, sobre a terra. Amém? Por quê? Sobre a terra, quando Deus dá o poder para o homem sobre a terra, e ele coloca o homem, e ele diz, dominai sobre todas as coisas, perceba que o maior ciúme dos anjos caídos, né, dos demônios, é que o homem possa viver na terra. Por quê? Porque o passaporte para se viver na terra é o corpo. Amém? Vou repetir. O passaporte para se viver na terra é o corpo. Então, não só os anjos caídos, mas os anjos, eles ficam sem entender porque como que nós conseguimos viver na terra. Por isso que quando Satanás e os seus demônios, eles saem das regiões celestiais e entram ilegalmente na terra, eles procuram o quê? Eles procuram um corpo. Porque para eles poderem dominar sobre a terra, eles precisam de um corpo humano. Amém? Por quê? Porque sem um corpo, eles não conseguem o quê? Andar, triunfar sobre a terra. Amém? E quando Deus dá esses 3 poderes, né, nessas 3 dimensões, ele entrega para o homem, né, e quando Cristo morre naquela cruz, né, e ressuscita ao 3º dia, ele dá esse poder para a igreja. Né? A igreja
em unidade, amém? Ela possui esse poder entre essas três áreas. Pois bem, se a igreja usa ou não, aí já não sei, amém? Mas ela tem esse poder em unidade, amém? O que é uma igreja em unidade? Porque no Antigo Testamento, Deus usava uma pessoa, amém? Ele depositava o seu Espírito sobre a pessoa e a pessoa era usada. Já no Novo Testamento, as coisas mudam, amém? Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, então em unidade. A igreja não funciona sozinha. A fé precisa ser em unidade, com o corpo. Por isso que você nunca deve orar sozinho por alguém. Quando alguém vir pedir oração para você, fala assim, não, vamos orar junto, porque onde estiver 2, amém? Reunidos no nome dele, ali a oração é ouvida. Pegou? Então, em unidade, ele dá esse poder em 3 dimensões, amém? Eu queria ler um versículo com vocês, eu até marquei aqui, amém? Deixa eu ver aqui, isso mesmo, vamos lá. Então, esse poder é dado à igreja, amém? Da igreja, na terra, sobre a terra, dominar sobre a terra, dominar sobre as aves do céu e dominar sobre a igreja. Há uma dúvida até aqui? Isso, Deus dá poder para o homem dominar. E esse domínio foi dado à igreja, foi passado à igreja. Amém? Vamos lá. Então, esse domínio sobre a terra é você usar aquilo que Deus tem te dado, né? Que é o corpo. Porque você sabe que quando você morre, o corpo volta ao pó e a tua alma segue o destino, o espírito humano volta a Deus. Então, você não fica mais aqui neste mundo, né? Você vai para uma região, você vai para regiões, né, que são espirituais, já não fica mais neste mundo, né? Então, domine, né? Aquela bênção que Deus deu para você, domine, né? O domínio você precisa usar, você precisa adquirir, você precisa requerer isso na sua vida, amém? Então, isso é tão tremendo, olha só, eu queria ler com vocês, Efésios capítulo 2, versículo 6. Antes disso, eu quero ler isso aqui com vocês, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, isso mesmo, né? Isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, amém? Amém aqui? Amém. É que tinha alguém me ligando aqui, irmãos. Acho que vai travar de novo. Tinha alguém me ligando aqui. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim, ó, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas. Então, os anjos e também os demônios, né, os anjos caídos, eles ficam sem entender como que nós temos, né, nós conhecemos não só a palavra escrita, mas a palavra revelada. Né? Porque não existe, tem pessoas que falam assim, o Satanás conhece a Bíblia de começo ao fim. Sim, conhece a escrita, mas a revelada ele só reservou para nós. E o que nós entendemos com isso? Que os anjos, eles aprendem conosco. Né? Eu estou aqui na sala da minha casa. Né? E eu creio que existem anjos, muitos anjos aqui, aprendendo, dando glória a Deus. Amém? Por quê? Porque eles ficam admirados como que nós conhecemos. Por quê? Eu acabei de ler que o Espírito de Deus,
ele visita as profundezas de Deus e nos revela, amém? Aquilo que está oculto. Já imaginou o Espírito trazer o que está oculto nas profundezas de Deus? Irmãos, isso aqui é tremendo. Então, Satanás, ele nunca vai conhecer a revelação. Bem, perceba que quando, em Mateus capítulo 4, né, quando Jesus foi levado em espírito ao deserto, né, quando Jesus ficou 40 dias jejuando e Satanás foi tentá-lo, ele diz assim, está escrito, está escrito. Então, ficou um debate, está escrito de um lado, está escrito do outro, está escrito de um lado, está escrito do outro. Só que Jesus percebeu que Satanás conhecia o que estava escrito. Então, Jesus disse, dito está. Por quê? Porque a palavra profética, a palavra revelada, Satanás nunca vai conhecer. Aleluia. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Então, nós temos a palavra, né? Nós temos a palavra escrita e a palavra revelada. Amém? Quem pode colocar para nós aí? A palavra escrita e a palavra revelada. Amém? Nós temos a palavra, o Logos e a Rema. Amém? A palavra escrita é o Logos. Amém? A palavra escrita é o Logos. E a palavra revelada é a Rema. Então, irmãos, os anjos, eles ficam tão admirados porque eles ficam sem entender como nós conhecemos a palavra revelada. Mas eles não sabem que é o Espírito que visita as profundezas e revela para nós aquilo que está oculto nas profundezas de Deus. Então, Satanás, ele nunca vai conhecer as palavras reveladas, aquilo que provém de Deus. Então, irmãos, nunca discuta letra por letra, mas comece a falar a palavra revelada para você. Não há quem aguente. Glória a Deus. Então, os anjos aprendem conosco. Então, esse domínio é o domínio que Deus nos dá na terra. Amém? E Ele também nos dá um domínio como igreja, amém? Como igreja, sobre as aves do céu. Amém? Isso, a palavra, isso mesmo, Charles, isso mesmo. O diabo conhece a palavra escrita, pois a palavra revelada Deus reservou ao homem. Aleluia, isso mesmo, pegou, é isso. Glória a Deus. Nós temos a palavra escrita, a palavra revelada, isso mesmo. O Logos é a palavra escrita. E o Rema, amém? O Rema é a palavra revelada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está falhando? Irmã Luciene, sai e entra de novo para ver se melhora, tá? Amém? Sai e entra de novo para a irmã ver se consegue. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Segundo poder que Deus nos dá é na dimensão. Amém? Dimensão sobre, dominai sobre as aves do céu. Amém? Segundo, quando nós falamos desses três domínios, nós estamos falando de uma tipologia. O que é tipologia? Tipologia é quando você usa algo, né, pré-existente, algo. Um exemplo, Deus, ele usa a vida do profeta Ezequiel. Ele olha um rei iníquo com as mesmas características do luzeiro, amém? De Satanás, e ele começa a olhar para aquele homem e profetizar e dizer, né, referências ao luzeiro, ao Satanás, ao anjo, ao Lúcifer, aquele que caiu, amém? Então, a tipologia é isso, é você usar algo ou alguém, amém? Como um tipo para descrever algo, amém? Tipologia é isso. Então, nós estamos usando a tipologia. Nós temos a nossa disciplina de tipologia, nós vamos falar,
mas já para você entendendo. Então, nós estamos usando a tipologia aqui nessas três áreas, amém? Então, a terra, nós dominamos na terra porque nós temos o corpo, amém? E os anjos nunca vão conseguir dominar a terra porque eles não têm corpo, eles são espírito e alma, e nós somos corpo, alma e espírito, amém? E segunda coisa, dominai sobre as aves, amém? Do céu. O que são as aves do céu? As aves do céu são os demônios que estão nas regiões celestiais, amém? Alguém pode escrever aí para mim? As aves do céu são um tipo, amém? Dos demônios que estão nas regiões celestiais. Mas pastor, professor, como o senhor sabe que eles estão lá e não no inferno? Porque o próprio Paulo disse isso, né? E Paulo foi tremendamente usado em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vai dizer assim, ó, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra dominadores, contra o mundo tenebroso deste século e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais, amém? Então, a nossa luta é aqui em cima, amém? Nossa luta não é embaixo, a nossa luta é em cima. Então, Paulo está dizendo que nós temos que deixar de lutar contra o homem, mas começar a lutar contra quem quem está usando aquele homem, aquela pessoa, que é nas regiões celestiais. E é importante dizer que as regiões celestiais é um lugar importantíssimo para a gente. Amém? Nós precisamos dominar sobre os demônios que estão nas regiões celestiais, que é um tipo das aves do céu. Por que é importantíssimo? Porque no próprio Efésios, volta um pouco, amém? Capítulo 1, Efésios capítulo 1, aleluia, glória a Deus. Se nós pegarmos isso aqui, irmãos, ninguém nos segura, irmão. Capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com olha só, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, veja só, olha o que eu estou dizendo, no mesmo lugar que é a nossa batalha, é ali que está a nossa bênção. Aleluia. Irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Sei que a internet não está legal, se eu me movimentar muito aqui, a internet trava, porque a unção é tremenda aqui, amém? Mas, irmãos, tenham compreensão, seja compreensível esse tempo, irmãos. Olha, irmãos, olha o que eu estou dizendo para você, que é no mesmo lugar que Deus é o nosso campo de batalha, Deus nos abençoou. Vou descer o nível para você entender. No mesmo lugar da sua luta é onde está a sua bênção. Não sei se você pegou agora. No mesmo lugar que nós lutamos, amém? Com jejum, com oração, com palavras proféticas, amém? Com o coração cheio da palavra, dominando sobre a terra, recebendo as revelações de Deus. No mesmo lugar que nós temos que triunfar, a nossa bênção está. Aleluia. E ele não, irmãos, a palavra é bem clara, ele não nos abençoou com algumas, mas ele nos abençoou com todas. Aleluia. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Onde? Nas regiões celestiais. Sabe o que eu entendo aqui? Usando mais uma vez a tipologia, as regiões celestiais é um tipo da Canaã. E nós somos um tipo do povo que está indo em busca da nossa vitória, em busca da terra da nossa vitória, em busca da terra da nossa bênção. Então, nós começamos a perceber que não há vitória sem luta. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Vocês podem glorificar a Deus? Irmãos, vou repetir, não há vitória sem luta. Você vai ter que triunfar contra os demônios principados que estão aonde? Ó, a terra está aqui, ó. A terra está aqui. Regiões celestiais. Então você precisa triunfar sobre este lugar aqui.
Você precisa triunfar sobre as regiões celestiais, porque é ali que está a sua bênção. Perceba que quando o povo saiu do Egito, para eles entrarem em Canaã, eles enviaram os espias. E o que eles encontraram lá? Gigantes. Bem? Então, eles tinham que entrar na terra. A terra estava lá. A terra estava para ser bênção na vida deles. Porém, eles precisavam lutar. Então, Deus deu esse poder, glória a Deus, a igreja, amém? A igreja, de ir buscar pela fé. Olha só, você precisa ir buscar pela fé a tua bênção, porque ela já está ali. Então, irmão, nós chegamos aqui a crer que você não precisa mais orar para pedir sua bênção já está lá. Aleluia. Você só precisa de fé para ir lá pegar. Irmãos, e nós temos uma escada tremenda. Que escada? Jacó não viu uma escada que anjo subia e descia? Nós também temos uma escada. Essa escada é Cristo, porque ele já triunfou sobre esses demônios. E ele é a nossa escada, ele é a nossa vitória, ele é a nossa segurança para chegar até lá. Aleluia. Olha só que tremendo. João capítulo 1. Olha só o que diz. Isso aqui o Espírito Santo colocou agora. João capítulo 1. João capítulo 1, deixa eu achar o versículo. É o último, se eu não me engano, o último versículo. Isso mesmo, João capítulo 1, versículo 51. Diz assim, ó. E disse-lhe, verdadeiramente vos digo que agora em diante vós vereis o céu aberto. Aleluia. Irmãos, o céu está aberto. Jesus dizendo, em verdade vos digo que agora em diante o céu está aberto e os anjos de Deus subirem e descendo, sobem e descem sobre o Filho do Homem. Então, irmãos, resumindo, Cristo é a escada. Aleluia. Bom, está no versículo que agora o céu está aberto e os anjos de Deus sobem e descem sobre Cristo, aleluia, porque Cristo é a escada. Então, ele é o elo da parte física, né, da parte material com a espiritual. Vou repetir. Ele é o elo, ele é o que liga a parte física, ele que te dá autoridade na física, tanto na física como na espiritual. Aleluia. E ele disse, toda autoridade eu vos dou. Todo o poder eu vos dou. Aleluia. Então, nós precisamos ir buscar, porque o nosso campo de batalha é nas regiões celestiais. Então, o homem, com a queda, ele perdeu esse domínio, ele deixou ser dominado pelas circunstâncias na terra e também pelos demônios nas regiões celestiais, porque ele prende a sua bênção. Aleluia. Ele está segurando a sua bênção. E você precisa pedir aos anjos de Deus, porque os anjos de Deus, eles estão a te servir. Não sei se você está crendo, eu vou provar para você. Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 1. Vamos ver se eu acho o versículo, mas... Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1, veja só que os anjos estão a nos servir, hein? Vamos lá, vou achar o versículo. Capítulo 1, eu sei que é no capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1, versículo... Capítulo 1, versículo 7, está dizendo que, olha só, o 7 diz assim, conscientemente os anjos, diz, ele faz dos anjos espíritos dos seus ministros, olha só, e labaredas de fogo. Mas no versículo 5, porque qual dos anjos alguma vez Deus falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e ainda serei como pai, será como para mim como filho? Então, descrevendo os anjos. Amém? 1,14.
Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados, Hebreus 1,14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Então, os anjos, eles estão a te servir. Então, você tem a escada que é Cristo, você tem um exército ao seu dispor, e por que você não usa? Amém? Por que você não usa? Estou ensinando você a usar a autoridade nas dimensões que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E nessa unção tremenda que você está sentindo aí, fala para Deus, Deus chega de ser dominado pelas contas, dominado pelas circunstâncias. Deus me dá estratégia. Deus, ele vai abrir portas, ele vai abrir caminhos para que você deixe de ser dominado para dominar sobre as coisas. Amém? Então, veja só, eu queria ler mais um versículo. Amém? Glória a Deus. Irmã Ângela, aí é Hebreus 1,14, tá? Que fala dos anjos. Amém? Efésios capítulo 1, 19. Efésios capítulo 1, 19. Só para a gente ter a noção daquilo que eu estou falando para vocês. Efésios capítulo 1, 19. Efésios capítulo 1, 19. Vai dizer assim, E qual é de sobremaneira e grandeza que o seu poder para convosco os que cremos em segunda a operação da sua força e o seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à direita nos céus. Versículo 21. Muito acima de todo o principado, poder e potestade, domínio sobre todo nome que nomeia, e sobre o presente século, e também no que está por vir. Então, Cristo, ele subjugou todas essas coisas. Ele está sentado acima dos altos céus. Amém? Então, ele deixou esse poder, essa autoridade para a igreja. Também dominar. Amém? Dominar sobre todas as coisas. Então, domínio sobre a terra, domínio sobre as aves dos céus, que eu digo que é os demônios. Amém? Os demônios têm que sujeitar a igreja, têm que sujeitar o homem, porque ele, quando entra na terra, está ilegal, porque ele não tem corpo e o lugar dele não é aqui, e ele está numa prisão temporária, que é as regiões celestiais, porque logo ele será lançado na terra, aí sim na terra, na grande tribulação, nos 3 anos e meio finais. Satanás, a nova Jerusalém, passará pelas regiões celestiais. Miguel e seus anjos guerrearão e lançarão o trono de Satanás na terra. Amém? Aí sim ele estará na terra e ele sim incorporará o Leviatã. Amém? Mas isso aí é escatologia. Não é a aula de hoje. Só para você entender que este lugar aqui, as regiões celestiais, é nossa, é minha, é sua. Amém? É da igreja. A sua bênção está ali. Vamos dizer que a sua bênção está ali, né? Na caixa postal das regiões celestiais, com o seu nome, com o seu endereço, com tudo seu, só te esperando para você ir buscar. Amém? Esse é o exemplo mais simples para você entender. A sua bênção está ali, nas regiões celestiais, na caixa postal, esperando você ir buscar. Vou até apagar aqui agora, porque agora... Apaguei aqui, porque esse terceiro tópico aqui é muito forte. Amém? Esse terceiro tópico aqui é forte. Então, dominar sobre a terra, sobre as aves do céu e sobre o mar e os peixes. Irmão, não saia. Não saia agora. Você que é pastor, você que é ministro, não saia agora. Porque ele te deu nas 3 dimensões. Amém? Olha só, na terra, na parte espiritual e no mar. Amém? Por quê? Porque o mar aqui, o mar é um tipo do mundo. Amém?
Quem pode colocar aí? O mar é um tipo do mundo. Amém? Amém? O mar é um tipo do mundo. Os peixes são as almas. Amém? Os peixes são as almas. Os pescadores são a igreja. Amém? E o evangelho é a rede. Repetindo, para você entender, né? Ele diz: domine sobre o mar, sobre os peixes do mar. Então vamos lá, repetindo. O mar é um tipo do mundo. Os peixes são um tipo das almas. Os pescadores são a igreja. E o evangelho é a rede. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, essa aula de hoje, esse último tópico aqui, a aula inteira, mas esse último tópico vai converter muito crente. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmão, isso aqui é tremendo demais. Por quê? Olha, ele te deu autoridade para dominar sobre o mundo. Amém? Ele te deu poder para dominar sobre os peixes, as almas. Ele te deu os pescadores, que são a igreja. E ele te deu a rede, que é o evangelho. É também interessante entender que às vezes o pastor também pesca de varinha, uma alminha, duas alminhas. Mas ele te deu autoridade, o evangelho é uma rede, irmãos. Então, ele é uma rede que é lançada no mar, que é no mundo, e traz muitos peixes. Aleluia. Então, essa área aqui fala da olha só, esse tópico aqui fala da Esse tópico aqui fala da evangelização. E aqui, mas irmãos, fique comigo aí mais 10 minutos, amém? Não sai agora. Fique comigo mais 10 minutos, porque aqui isso aqui é tremendo demais. Vamos lá. Quem pode abrir aí comigo? Vamos lá. Atos capítulo 1, 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem pode colocar aí para mim? Irmão, você vai ficar bobo com o final dessa aula. Não saia. Estou falando. Quem avisa, amigo é. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Tem alguém que não é da escola aqui que está assistindo? Comente aí também. Amém? Pode comentar aí. A gente só tem cara de brabo, tá? A gente é bonzinho. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Vai dizer assim, ó. Mas recebereis virtudes do Espírito Santo e descerá sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Primeiro, em Jerusalém. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Jerusalém. Amém? Primeiro lugar, Jerusalém. Amém? Primeiro lugar que você vai ser testemunha, Jerusalém. Segundo, em toda a Judéia. Amém? Judéia. Amém? Judéia. Depois, confins da terra. Então são 4 áreas. São 4 áreas que você vai dominar. Sobre Jerusalém, sobre Judéia, sobre Samaria e confins da terra. Amém? Quem pode colocar aí para mim? Jerusalém, Judéia, confins da terra e... Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Amém? Então, vamos lá. Olha só, preste bem atenção. Tá dando para pegar aqui, né? Vou escrever de vermelho. Jerusalém
é a missão, é o evangelho, é o evangelho, né? Sendo pregado no local, amém? É local. Local, amém? Amém? Judeia é a missão urbana. Amém? Samaria é a missão nacional. Nacional. E Confins da Terra é o transcultural, amém? Transcultural. Então, veja assim, veja agora. As 4 áreas da missão. Primeiro, Jerusalém, local. Judeia, urbana. Samaria, nacional. E Confins da Terra, transcultural. Você nunca pode ser missionário transcultural sem antes você ser um local. Vou repetir. Você nunca vai poder ser um missionário transcultural sem antes ser um local. Porque a missão, o evangelismo, ela vai primeiro ganhando, amém? Local. A igreja, o vizinho da igreja, da direita, à frente, do lado. O que acontece hoje? Os vizinhos da igreja têm ódio do pastor e da igreja. Então, os membros vêm de longe para congregar, mas os próprios ali do lado não congregam. Isso é fato, irmãos. Então, a missão da igreja, ela começa... Olha só o domínio que Deus deu. Calma aí, você vai pegar. Deus deu o domínio para você começar urbanamente, amém? No local. Depois, urbano, os bairros, amém? O município. Depois, você vai saindo para nacional, né? No Brasil, você vai começar a mandar missionário. E depois, nações que são transculturais. Por quê? Em cada área dessa missão, um demônio, ele toma conta. Um exemplo, né? A missão local, as hostes. As hostes. Você vai lutar, quando você começar a orar para ganhar os membros da igreja do lado, você tem que começar a repreender as hostes do inimigo. Repreender. Olha só o que eu estou ensinando para você aqui hoje, amém? Depois você vai para a urbana. A urbana é os dominadores, amém? Os dominadores, amém? Depois, terceiro, são as potestades. E por último, a transcultural, que são nações, são principados. São as 4 áreas, né, da missão, mas que Deus ele deu autoridade ao homem, né, para dominar sobre o mundo, sobre as almas, amém? Ser pescador, e deu a rede. Aleluia. Deus é tremendo, né, irmãos? Porque ele dá a estratégia e ainda dá a ferramenta, e dá o evangelho. Para triunfar sobre, olha só, para triunfar sobre as hostes, sobre os dominadores, sobre a potestade e sobre o principado. Então, quando você terminar a sua luta com as hostes, você começa com os dominadores. Bem? Você começa a orar pelos dominadores que dominam, um exemplo, a região de Mogi, amém? Que é a urbana. Depois a nacional, são potestades. Um exemplo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, né? É nacional. Então são potestades que comandam ali. Quando você for para outro país, você tem que começar a orar e repreender, porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, hostes, né? Potestades, que estão aonde? Nas regiões celestiais, dominando, amém? Principados, eles trazem muitos demônios, né? São um demônio com 7 cabeças, né? Então, veja só, esse domínio que Deus deu para a igreja, para triunfar sobre as hostes, sobre os dominadores, sobre as potestades e sobre os principados. A igreja tem esse poder de dominar sobre as hostes, né? Só que o que acontece com a igreja hoje? A igreja não faz mais missão.
A igreja está restrita em 4 paredes. A igreja se tornou um âmbito familiar, né? Mas a igreja nunca foi chamada para ser um lugar fechado. A igreja, a palavra grega para igreja, igreja, é eclésia, que é chamados para fora. Deus nunca nos chamou para estar dentro. Bem? E tem muita gente brigando por microfone, por púlpito, por posição, só que a verdadeira luta dele não é dentro, é fora. Bem? Ele está lutando contra carne e sangue dentro com os irmãos, mas ele não está esquecendo de lutar contra dominadores, potestades e principados. Então, quando você luta contra o seu irmão, os dominadores, as hostes, elas prevalecem. Está entendendo? Então, eles vão prevalecendo na região, os irmãos vão tendo mais ódio, né? Os vizinhos vão tendo mais ódio da igreja, eles vão começar a denunciar a igreja. Por quê? Porque você nunca levou uma palavra. Hein? Você nunca levou algo para eles, nunca convidou eles nem para ir no culto. Está entendendo? Irmãos, e esses crentes essas pessoas que são mais marrentas, são essas que Deus quer para ele. Agora, para nós encerrarmos, veja só. Deus deu autoridade, né, no mar, que é um tipo do mundo. Deus deu autoridade sobre os peixes. E os peixes são o quê? As almas. Vou repetir. Os peixes são o quê? As almas. Você nunca mais vai reclamar que a sua igreja, depois desse ensinamento, que a sua igreja não tem dinheiro para pagar o aluguel. Por quê? Porque a provisão da tua igreja, irmãos, está nos peixes. Meu Deus, não sei se eu falo isso para vocês. Aleluia. A provisão da tua igreja está nas missões. Aleluia. Quando você começar a guerrear contra as hostes, lançando a rede que é o evangelho, irmão, você vai pegar muitos peixes, irmão, muitos peixes. Aleluia. Você vai pegar muitos peixes. Que peixe? Irmão, Pedro chegou para Jesus e disse assim, Jesus, vieram nos cobrar o imposto. Jesus não tinha direito de pagar o imposto, porque Jesus era da descendência de Davi, era filho de Davi. Então havia uma promessa do rei Saul sobre quem matasse o gigante, nunca mais pagaria imposto e nem a sua família perpetuamente. Então Jesus não precisava, Jesus era da descendência de Davi. Mas para não arrumar briga, ele disse assim, Pedro, vai lá, lança a vara, o primeiro peixe que tu pegar, pegue lá a moeda que está lá, o starter, e paga o meu e o seu. Aleluia. Então o que nós entendemos? Que a provisão da igreja, a provisão do ministério está na boca dos peixes. Aleluia. Como a igreja, irmão, a igreja só vai passar dificuldade quando ela não é uma igreja missionária. Uma igreja só vai passar dificuldade quando ela lançar a rede, quando ela não fazer missão, quando ela não fazer evangelismo. Por quê? Porque ela está restrita aos peixes que ela tem. Aleluia. Então a rede precisa ser lançada. Irmãos, nunca se contente, porque pode vir um peixe gordão aí com muito start, muita moeda. Aleluia. Para abençoar o ministério, para abençoar a tua igreja. Porque a provisão do ministério da igreja está. E Jesus estava ensinando, olha, eu te dou autoridade sobre os peixes. Então é só você ir lá buscar. Eu te dou a rede. Não para de pescar com varinha. Não pesque com uma rede, joga a rede. O evangelho, ele é simples. Ele é a rede. Aleluia. Glória a Deus. A provisão da tua igreja, a provisão do teu ministério está na boca dos peixes. Quem são os peixes? As almas. Aí a igreja não faz missão, não faz evangelismo, não prega a palavra, só fica ali na igreja, aquele disse-me disse com os membros daquela igreja. Não vai prevalecer, porque está lutando, irmãos, erradamente. Quando você luta contra as hostes, irmãos, você não precisa, quando você está lutando contra as hostes, fazendo uma missão, e às vezes não precisa nem chamar para a tua igreja. Irmão, missão e evangelismo não é isso. Não é você chamar para a tua igreja, é você levar o nome do Senhor. Porque o peixe Deus envia.
vou declarar, vou falar de novo. Irmãos, me mostre Noé indo atrás dos animais. Irmãos, Noé fez a parte dele, construiu a arca. Faça a tua parte, pregue a palavra, ensine a palavra, evangelize, faça culto ao ar livre, abençoe um missionário. Você vai ver que os peixes vão entrar dentro da sua rede. Lembra da pescaria? Ele estava jogando de lado. Sabe por quê? Sabe por que nós não pescamos? Porque fazemos evangelismo e missão do jeito errado. Sabe como nós fazemos evangelismo e missão? Fazendo cultos, né? Cultos pentecostais na nossa igreja, chamando igrejas. Irmãos, Deus nunca pregou isso. Leve a palavra, faça um culto evangelístico, chame pessoas que não são crentes. Aí enche a igreja de crente, aí o evento que ele faz não ganha alma. Meu Deus. É muito triste, é isso que nós vivemos no evangelho hoje. Porque eles estão restritos a eventos, eles querem aparecer, eles querem status no Facebook, eles querem likes, eles querem compartilhamento, mas eles se esquecem de fazer o que é correto, que é levar a palavra para quem não conhece. Aleluia. Então, Deus deu domínio para o homem, dominar na terra, aleluia, dominar sobre as regiões celestiais, e dominar sobre o mar, sobre os peixes. Perceba que o peixe obedeceu à voz do Senhor. Vai lá, Pedro, o primeiro peixe que tu pegar, tem um start, paga o meu e paga o seu. Pronto, acabou. A provisão está no peixe. Está entendendo? Então faça a tua parte, pregue a palavra, fale a palavra. Mas não é para crente, irmãos. O crente, se você ensina. Agora as pessoas de fora, você lança a palavra, você lança a isca. Aí quando eles virem, você joga a rede. Aleluia. Qual era a estratégia de Cristo? Irmão, qual era a estratégia de Cristo para chamar o povo? Multiplicar o pão, irmãos. O que o povo gostava? De encher a barriga. Então eles iam atrás de Cristo porque Cristo multiplicava pão. E Cristo aproveitava esses momentos para pregar. Aleluia. Não sei qual é a estratégia que o Espírito Santo vai te dar, mas faça uma estratégia, exerça uma estratégia. Se for comida, faça lá o mutirão lá, chame as pessoas carentes e pregue a palavra. Aleluia. Se for alguém, for um culto, faça um culto. Chame um pregador que pregue a palavra e chame pessoas que não são crentes, irmãos. Porque a provisão da tua igreja, a provisão do teu ministério, a provisão da tua vida está na boca dos peixes. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um, irmãos. Que está aí, a irmã Shirley, a irmã Kelly, amém? Que esteve conosco, a irmã Luciene, né? O irmão Charles. Glória a Deus pela vida de vocês. Alguns irmãos que estão assistindo, a irmã Ângela, né? Alguns irmãos, a irmã Adriana está assistindo. Alguns irmãos que estão conosco. Irmãos, amanhã, às 10 horas da noite, nós vamos estar aqui com um seminário profético, tá? Ministério profético, a primeira aula. Convido você para estar comigo, amém? Convide alguns irmãos para estar conosco também. Vai ser às 10 horas da noite. Vamos orar que essa internet esteja boa nesse horário, amém? Esse horário é muita gente fazendo live, né? Então pode ser que a internet também não fique legal, mas às 10 horas acredito que vão ser poucas pessoas, amém? Eu convido você a estar conosco, amém? Você que está assistindo essa aula e não conhece ainda o Instituto Bíblico, é a oportunidade de você conhecer. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de nós corremos atrás do tempo perdido, irmãos. Aprender a palavra, a se revelar, amém? Estamos aqui dispostos a ensinar você, amém? Vocês que são meus alunos, Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite para vocês, amém? E continuo orando pelo seu professor, amém? Pelo instituto, pela minha família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Irmão Charles, os Charles, né? Tem outro Charles também assistindo. Em nome de Jesus, glória a Deus e que vocês possam ser abençoados. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí ou mande lá no grupo da escola e nós vamos responder. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite a todos e até amanhã, hein? Amanhã às 10 horas espero vocês. Amém?
Amém, irmã Adriana. Deus abençoe sua vida também. Deus abençoe a irmã Ângela, irmã Rosilene. Deus abençoe. Charles, Chile. Glória a Deus, irmã Kelly. O esposo também deve estar assistindo. Amém, Humberto. Deus abençoe sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos.